Olá, amada igreja! Estamos aqui de volta para mais uma escola bíblica dominical e é com muito prazer que iniciamos mais um EBD nesse domingo. Já estamos a última EBD do mês de agosto, já estamos entrando já agora no mês de setembro e finalizando o segundo trimestre do ano de 2021, o terceiro trimestre do ano de 2021. E a lição de hoje é a lição de número 9 da revista Compromisso. Deus é galardoador. E é isso que nós vamos estar estudando hoje. E a lição de hoje é baseada em Apocalipse capítulo 21, versículo 7. É a leitura que nós vamos estar fazendo agora. Convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias em Apocalipse capítulo 21, versículo 7. Apocalipse capítulo 21, versículo 7. E está escrito: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Aqui Deus fala exatamente o que nós vamos estar estudando hoje, o galardão que nós iremos receber. Vale a pena nós lembrarmos o seguinte: nós recebemos a salvação no dia que nós aceitamos Jesus Cristo como Salvador de nossas vidas. E a partir daí nós entramos num processo de santificação, num processo onde nós vamos trabalhar para nós recebermos esse galardão nos céus. E é isso que o primeiro professor dessa semana, de hoje, vai falar: o galardoador que faz toda a diferença. 1 Coríntios capítulo 3, do 1 a 18. Eu gostaria de convidar o professor William para nos falar um pouco sobre isso. Olá, meus irmãos, um bom dia a todos. Meu nome é Williams, estou aqui para compartilhar com vocês um pouco do que eu conheço sobre a Bíblia Sagrada, sobre a nossa Palavra de Deus. Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui e poder falar um pouco, e espero que os irmãos façam um bom uso do aprendizado, que essas lições elas sirvam para a gente cada vez mais poder crescer juntos como igreja, como irmãos, como comunidade de fé. Que possamos cada dia mais entender o papel de cada um dentro da nossa igreja, que possamos também entender as nossas diferenças, entender que todos nós estamos por um bem comum, que é Deus. E estar aqui, podendo compartilhar isso com vocês, é desafiador, ao mesmo tempo que é engrandecedor para mim. Também poder parar um pouco, estudar, me dedicar para falar para vocês, meus irmãos, o que eu conheço, um pouco que eu conheço, a pouca experiência que eu tenho, que ela de fato possa contribuir para que vocês tenham sua vida mudada ou modificada. E eu acredito que na EBD que nós podemos fazer esse tipo de intervenção, que é um momento de aprender, é um momento da gente entender como que a palavra de Deus deve ser usada em nossas vidas para que a gente possa ser engrandecido cada vez mais. Bom, a parte que estamos estudando é sobre Deus como galardoador, né? Então, a parte que me coube é o galardoador que faz toda a diferença. Isso está destacado lá no texto de 1 Coríntios, no capítulo 3, do versículo de 1 a 18. Né? Eu vou destacar 3 versículos dentro desse conjunto de versículos que eu acho que de fato é onde a gente vai traçar a maior parte do que eu vou falar aqui. Então, os versículos 7, 8 e 9, eles refletem muito o que vamos estudar nesse momento. Então, no versículo 7, por isso nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá seu galardão segundo o seu trabalho. Porque todos nós, somos cooperadores de Deus. Vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Então, basicamente o que nós temos sobre
o que temos que fazer para sermos engrandecidos, que todos nós somos um único corpo. Na realidade, se pensarmos de uma forma mais objetiva, nesses versículos a gente pode entender que quem dá o crescimento é Deus. Nem o que planta, nem o que rega vai ter o seu engrandecimento de forma sozinha. Mas Deus é quem vai dar o crescimento para cada um de nós. E para que a gente possa fazer isso, nós temos que crescer espiritualmente. Esse trecho especificamente, ele fala de algumas coisas em que a gente tem que deixar de ser um bebê no processo espiritual. Precisamos amadurecer, ter um crescimento espiritual, e isso depende de estudo, de comunhão, de entender e amar o outro, né? Aprender a conviver em comunidade de fé, aprender a viver em comunidades, né? Aprender a viver em grupo. Então, a gente precisa entender que as nossas diferenças, elas nos fazem crescer, né? A diferença, especificamente quando a gente trata de perceber que a santificação, né, ela é um processo para toda a vida, a gente passa a entender que esse é um processo contínuo, né, e que enquanto nós, como irmãos, não estamos nesse processo, isso demonstra uma certa imaturidade da gente, de nós como uma comunidade de fé. Então, necessariamente, a gente precisa entender que a carnalidade, né, dentro da igreja, ela é um indicativo de que a nossa fé está abalada, de que a nossa fé precisa ser moldada para que a gente possa realmente amar o próximo e estar junto, né? Quando a gente está tratando de grupo, é natural, é normal o ser humano ele se envolver com as pessoas que têm maior afinidade. Não necessariamente eu conseguiria estar presente em grupos que não compartilham da mesma ideia que eu, por mais que esses grupos sejam dentro da igreja. Nós todos, como seres humanos que somos, passamos por algumas situações quando convivemos em grupo. E conviver em grupo, ele é algo natural. Então, nós como seres humanos, entendemos que conviver em grupo é normal. E estar dentro de uma comunidade de fé torna mais natural ainda a gente compartilhar de ideias que são parecidas. Estamos todos com o mesmo propósito, que é Deus. E nesse sentido, nós precisamos entender que nós não somos nada sozinhos, não conseguimos fazer nada sozinhos. Precisamos um dos outros para poder crescer, né? E a igreja em si, ela, mesmo que nós temos assuntos em comum, como Deus, né? Deus é o centro da nossa união, nós ainda temos as afinidades. Então, não necessariamente eu ou você estaria envolvido em todos os grupos da igreja, porque vão ter grupos em que você vai conseguir conversar mais, outros grupos você vai conversar menos. E, principalmente, todos os grupos eles possuem diferenças. E uma das coisas que nós temos que comemorar é comemorar e celebrar as diferenças. O que seria de nós se não fosse as diferenças existentes entre os irmãos? Porque é com elas que a gente aprende a amar, a se dedicar, a aprender a estar no lugar do outro, a saber o que o outro sente. Se todos fossem iguais a nós, seria muito fácil conviver. Deus nos colocou aqui um desafio de viver, um desafio de levar a palavra dele, de aprender, de estar inserido e aprender com os irmãos, né? E esse desafio, ele não é só nosso, individualizado. Precisamos estar juntos. E estar juntos significa a gente poder compartilhar ideias diferentes e poder se entender no final, depois que a gente discutiu determinada ideia. Mesmo as ideias que são divergentes, né? Ideias que não são compartilhadas da mesma forma, elas não necessariamente vão gerar um bom agrado entre todos os irmãos.
vão fazer com que todos estejam confortáveis ao ouvir uma ideia ou um determinado assunto. Mas nós precisamos aprender a conviver com essas diferenças e saber onde o calo aperta de cada um. E uma das coisas que nós temos nessa parte, nesse trecho, é a gente entender que o galardoador faz toda a diferença. Ele traz para a gente uma maturidade espiritual que acaba afastando grupos fechados, imposição de opiniões que não são necessariamente opiniões que devem ser levadas a ferro e fogo, elas devem ser discutidas. A Assembleia é uma das melhores coisas que nós temos dentro das nossas igrejas, a nossa igreja batista. Porque nós podemos ouvir o outro, entender o que o outro pensa acerca de determinado assunto. Não necessariamente eu preciso concordar, mas viva a forma da gente, vamos celebrar essas diferenças para que a gente possa se entender cada vez mais. Eu acho que o amadurecimento espiritual, ele vem, dentre outras coisas, de aprender a amar o outro na diferença, né? Amar, entender, se colocar no lugar do outro, é algo que nos traz um engrandecimento para que a gente possa conviver e estar em conjunto, né? Então, com a maturidade, a gente tem algumas questões que vêm, né? Entender que o outro é diferente é importante. A gente precisa entender que Cristo nos une, independente de qualquer divergência que a gente tenha. A gente precisa entender também que não é A ou B que faz a diferença dentro da igreja. Não, só fulano faz isso, só ciclano faz aquilo. Mas é Deus que dá o crescimento, é Deus que faz com que a gente tenha um melhor entendimento sobre conviver, sobre estar junto, né? E dentre outras coisas, dentre essas coisas em que Deus traz para a gente desse entendimento, há algumas coisas que nós devemos extirpar da nossa vida, há coisas que não agregam na construção a gente dentro de uma maturidade espiritual. Então, por exemplo, a gente precisa entender que a gente não consegue fazer nada sozinho. Dependemos dos outros, dependemos dos irmãos. E principalmente numa comunidade de fé, nenhum projeto vai dar certo sozinho. Os projetos, eles precisam ter a empatia dos irmãos, eles precisam ter mais de uma pessoa atuando. Ninguém é feliz sozinho, ninguém consegue fazer nada sozinho, né? Ninguém é a diferença por si mesmo, né? É Deus que dá o crescimento, então não é a pessoa que faz a diferença na vida das outras. É Deus que dá o crescimento para que a gente possa fazer a diferença na vida das outras. Outra coisa, ninguém é insubstituível. Não entenda que você, ao fazer um trabalho, ao prestar um trabalho a Deus, você é único. Não, todas as pessoas são substituíveis. E todas podem fazer de diferentes formas. Não necessariamente a sua forma é a melhor forma de fazer. Então, a forma com que a outra pessoa fizer algo pode ser tão bom quanto a sua, mas no seu julgamento talvez fique claro que você é o melhor. Mas não se sinta assim. Não fique assim, porque você não é insubstituível. Deus te coloca nos lugares certos, nos momentos adequados para que você possa se engrandecer e de repente Ele esteja te colocando em algum momento, em algum lugar adequado para saber que você, em determinado momento, vai precisar entender que você não é insubstituível. Então entenda isso, né? Criar do nada. Ninguém cria nada do nada. O próprio título já diz, né? Deus é o fundamento, Jesus é o nosso pilar. Então tudo que for criado é com base no que Jesus vem nos ensinando, né? E também uma coisa que a gente não pode é subestimar as particularidades, né? O alicerce que a gente tem é único e é em Cristo. Então a gente não pode subestimar isso que é importantíssimo para a gente aprender como crescer. Então, meus irmãos, eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando para vocês um pouco sobre isso.
E que bom é estar aqui com todos vocês. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Obrigado, irmão William. Quero muito lhe agradecer, até porque o irmão foi convidado de última hora e o servo de Deus não recusa o trabalho, não recusa a jornada. Fico-lhe muito agradecido. Os irmãos não sabem a dificuldade que é fazer um EBD online. É engraçado que os professores do estado e do município estão brigando para voltar a aulas presenciais, porque online dá muito trabalho. E de fato dá muito trabalho. Os irmãos recebem essa EBD aí prontinha, toda arrumadinha, mas os irmãos não imaginam a dor de cabeça, o trabalho que é fazer essa EBD online. É muito difícil, irmão. É muito complicado você conseguir casar essas aulas e você colocar os professores respeitar a questão de horário, porque é complicada essa questão de horário. Imagina que você tem um tema vasto e você coloca 4 professores. Aí um professor quer falar mais do que o outro, aí falta tempo e 10 horas tem que terminar a EBD porque vai começar o culto. Os irmãos não imaginam a dificuldade que é fazer a EBD. Agora eu queria convidar os irmãos para abrir suas Bíblias novamente em 1 Coríntios capítulo 3, que é o que o irmão lê agora. Vamos ler os 3 primeiros versículos. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque meus irmãos, a lição de hoje me faz lembrar um hino que eu via muito no interior, logo quando eu comecei a frequentar, logo quando eu aceitei a Cristo. E o coral sempre cantava, e eu tenho certeza que os irmãos aqui também na capital também conhecem. Quem são esses de brancos vestidos? De onde vêm e quem são? Quem são esses de brancos vestidos? De onde vêm? Estes são os que lavaram no sangue de Jesus. Seus vestidos branquearam pelo sangue de Jesus. Os irmãos lembram? A fé como parâmetro para galardoar. Hebreus capítulo 11, versículo de 1 a 6. O que é que diz? Olha o que é que diz Hebreus 11, de 1 a 6. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ele, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus os transladou. E não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes de sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, homens e mulheres da Bíblia experimentaram milagres e momentos extraordinários para o Senhor. A cultura viking, por exemplo, que é uma cultura morta, dizia que o homem, o guerreiro, ao ser morto em batalha, ele ia para Valhalla, que era uma espécie de paraíso viking, e lá ele teria esposas valquírias, que eram mulheres guerreiras. Essa era a cultura viking. A nossa teologia, a nossa crença, a nossa fé é que nós vamos receber galardão na glória, na eternidade. Não interessa saber que galardão é esse. Não interessa. O importante é o seguinte, que nós seremos recompensados por ser fiel até a morte. A salvação nós já temos. E o que nós vamos receber a mais lá, cabe a Deus, cabe a nós esperar. É por isso que eu não recuso trabalho na casa de Deus. Não recuso nada. Estou sempre disposto a trabalhar em prol do crescimento do reino de Deus. E os irmãos também estão? E aí ele continua.
E essa convicção de que nós temos um Deus que de verdade galardoa é que nos faz cada vez mais continuarmos na presença de Cristo, buscando a santificação. E aí ele, lá em Apocalipse capítulo 7, do versículo 9 ao 17, e depois eles vão falando, e eles são pessoas de todas as partes do mundo, vestidas de branco, com palmas nas mãos, representando celebração dos vencedores. Cantavam para sempre diante daquele que está assentado sobre o trono. Nunca mais terão fome nem sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum. O Cordeiro que está no meio diante de Deus, diante do trono, os apacentará. O que nós estamos vendo, por exemplo, nesses últimos dias, o que está acontecendo no Afeganistão, isso jamais acontecerá. As pessoas entregando os filhos porque sabem que serão mortas, entregando as crianças, os filhos, para serem salvos. E isso não mais acontecerá. Pessoas sendo mortas em requintes de crueldade para mostrar que quem manda ali naquele país são eles. Isso jamais acontecerá na glória, na eternidade, meus irmãos. E agora eu convido o próximo professor, o Deus vai falar sobre o Deus galardoador em ação, Apocalipse 21, do 1 ao 5. E para isso eu convido o querido professor Altino. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz para todos. É sempre um prazer estar aqui, participando da Escola Bíblica Dominical. Sempre que temos a oportunidade, estamos às ordens, porque é muito importante a participação de todos nós, crentes, na Escola Bíblica Dominical. Afinal, é a escola que nos orienta, a escola que nos ensina, a escola que nos forma na igreja, na nossa base religiosa, para que haja um conhecimento e um amadurecimento. Muito bem. Hoje nós estamos dando continuidade ao estudo sobre a doutrina de Deus, e dentro desses tópicos eu fiquei com o tópico que chama-se Deus galardeador, Deus presenteador, Está baseado em Apocalipse 21, de 1 a 5. Nós iremos ler os versículos e em seguida nós estaremos discorrendo, a respeito dos ensinamentos que nós podemos tirar dessa lição de hoje. Vamos ler então em Apocalipse 21, de 1 a 5, que diz o seguinte: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, abençoada como a noiva ataviada para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vindo do trono que dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamentação, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Bem, meus irmãos, aqui nós temos a leitura do Apocalipse, onde João, na revelação recebida de Deus, ele pôde revelar essas coisas para nós. Bem, todos nós sabemos que a nossa vida, os seres humanos, nós viemos de uma origem santa, mas através do pecado do homem, nós passamos a ter uma herança pecaminosa, através de Adão, pecado original,
nós passamos a ter uma vida pecaminosa quando Deus coloca nas mãos do homem o seu destino, né? Quando ele diz que o homem viverá do suor do seu rosto, né? E amaldiçoa a terra por causa do pecado do homem. Bem, nessa lição aqui, nós estamos analisando a bondade de Deus, né? A sua misericórdia. A lição fala de galardão, de presente, né? O galardão significa um presente especial, né? Algo como se fosse uma promoção, né? Algo que é dado como para engrandecer, algo que é dado para alguém que talvez não mereça receber aquele presente tão importante. E é isso que acontece conosco como seres humanos, né? Paulo, ele falando aos romanos, ele fala dessa esperança, né, que devemos ter nesse galardão que vamos receber. Sabemos que hoje, na nossa vida agitada, nesse mundo onde as coisas são muito imediatas e onde nós, como seres humanos, queremos almejar aquilo que o nosso coração deseja, né? Cada um corre atrás daquilo que mais lhe interessa e às vezes nos esquecemos daquele objetivo para o qual fomos criados. Mas a palavra de Deus, ela nos traz esses alertas, né? Ela nos faz voltar a esse conhecimento, a esse comportamento de buscar o reino de Deus como o nosso equilíbrio de vida, né? O reino de Deus aqui na terra, fundado por Cristo Jesus, ele nos conduz numa vida controlada pelo Espírito Santo. Ele nos conduz a uma vida direcionada para aquilo que é o objetivo de Deus, para aquele objetivo para o qual Deus nos criou. E conhecendo a sua palavra, insistindo no conhecimento de Deus, no conhecimento do seu propósito, no conhecimento do seu desejo para o homem, é que nós podemos ter sucesso aqui na terra, na nossa vida, e estarmos nos preparando para a glória. Aqui em Apocalipse, na realidade, Apocalipse ele nos aponta para uma vida vindoura, ou seja, Apocalipse ele nos traz a garantia ou a certeza ou a esperança de uma vida eterna com Deus. O próprio Jesus ele nos ensinou, né, que na terra, na vida aqui terrena, nós teríamos aflição, mas que ele iria preparar a morada para todos nós no céu com Deus, porque é lá o nosso destino final. Ou seja, não é aqui na terra o objetivo do homem se perpetuar, do homem ter a vida feliz que muitos almejam, né? É lógico que a felicidade para aqueles que já aceitaram a Cristo Jesus, para aqueles que vivem uma vida de acordo com os ensinamentos de Cristo, aqueles que procuram viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, guiados pelo Espírito Santo, certamente terão uma vida de sucesso, uma vida de prazer aqui na terra, apesar das dificuldades, apesar das lutas que esse ambiente terreno nos oferece. Esse ambiente terreno, não há como não estarmos embutidos nas dificuldades, nos sofrimentos, né? E aí João, ele vem em Apocalipse, nos mostrando e nos falando, né, na sua revelação,
de um novo céu, de uma nova terra, quando ele diz que ele vê uma nova Jerusalém, né? E essa nova Jerusalém, ele descreve essa nova cidade como sendo uma cidade maravilhosa, né? O anjo passa as informações para João e tudo que ele vê ali é para nós algo de muito valor, devido às pedras preciosas que lá estão. Lógico que entendemos que a comparação, a analogia que podemos fazer com relação a existência desses materiais tão nobres na Nova Jerusalém é apenas para dar uma ideia de valor a nós como seres humanos, né? Sabemos que na eternidade certamente esses minerais não serão tão preciosos, apesar de que temos algo muito mais precioso que isso diante de Deus, com certeza, porque Deus com certeza tem algo muito melhor, mas seria impossível de comparar com as coisas existentes na Terra e que nós valoramos, que nós valorizamos e achamos que são coisas importantes, né? Mas, de qualquer forma, nos dá uma ideia de algo muito nobre, algo muito importante. E depois ele fala que nessa nova Jerusalém, ou seja, Deus desce nessa cidade para viver, para morar com os homens, né? Ele desce com o seu tabernáculo para estar ali junto com os homens, convivendo no dia a dia ali com os homens. Essa ideia de convivência com Deus ali no dia a dia é também uma limitação nossa humana de querer estar de forma material, né? Ali visualizando, convivendo com Deus de uma forma talvez visível, né? Podendo uma forma mais palpável, que são esses sensores que nós temos para avaliar as coisas. Então, para nós como seres humanos, no estado em que estamos hoje, no estado da carne, é muito importante esse sentimento de poder ter Deus ao nosso lado, mas não como um ser invisível, né? De ter Deus ao nosso lado sendo visualizado pelas nossas limitações, ou seja, pelos nossos sensores, pelos nossos olhos, pelo nosso tato, né? Esse é o grande desejo de todos nós. Sabemos que na realidade Deus é Espírito, como o próprio Jesus diz, né? Que Deus é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, nessa lição, o Apocalipse ele nos mostra um futuro maravilhoso, porque esse futuro nos aproxima de Deus e nos mostra um Deus galardeador, um Deus presenteador, um Deus que tem um grande presente para todos nós, mesmo sabendo que não somos merecedores. Porque tudo que fizermos aqui na Terra não nos dá o direito, não nos dá a garantia, ou seja, de termos algo tão importante como o que Deus tem reservado para nós na eternidade. É importante que aqui na Terra nós possamos viver com os pés fincados naquilo que é físico, naquilo que é limitante para nós, nas grandezas que nós podemos visualizar, que nós podemos apalpar, mas que a nossa visão como eternidade, ela seja uma visão de fé, uma visão de esperança, uma visão baseada na misericórdia de Deus, tendo a certeza de que tudo isso que João visualizou, isso existe, todas essas coisas que João deixou escrito na Bíblia, né, para o nosso conhecimento sobre o que Deus tem reservado para nós, que por mais que pareça para nós no momento algo tão impalpável, né, algo tão distante e às vezes impossíveis,
mas existe na eternidade. Talvez não com essa cara que nós esperamos, talvez não com essa, digamos, essa ideia de física, de coisa, de algo concreto, mas sim algo espiritual, né? Que vai nos conduzir para uma eternidade com Deus. E é importante saber que, mesmo não tendo direito, Deus está preocupado com todos nós, comigo, com você, com todos aqueles que buscam de Deus essa aproximação, todos aqueles que reconhecem que foram criados por Deus e que necessitam de estar com Deus, não só aqui na terra, mas também na eternidade. E nessa lição nós podemos avaliar justamente a esperança que podemos colocar no nosso coração, baseado nessas orientações, baseado nessa doutrina da bondade de Deus, da sua misericórdia, né? Essa é uma doutrina que nos traz a esperança de que a vida não é apenas esta parte vivida aqui na terra, com todo esse sofrimento, com todas as dores que podemos passar, inclusive com a morte, né? Porque conforme João nos revela, nós teremos uma vida vitoriosa com Deus, onde não há mais choro, onde toda lágrima será enxugada, onde não haverá mais sofrimento, onde com certeza não haverá fome, corrupção, né? Todas essas mazelas que nós vivemos hoje, no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, elas serão apagadas, elas serão retiradas do nosso caminho e nós teremos uma vida eterna com Deus, de maneira gloriosa, de maneira que não merecemos. Isso é um presente que Deus tem para todos nós e que certamente precisamos alimentar o nosso coração, o nosso ser, a nossa vida aqui na Terra, com os nossos objetivos, não limitados às coisas físicas, aos tesouros que são deixados aqui na Terra, aos tesouros que são destruídos pelo cupim, né? Pelas pragas, mas sim firmados, pautados na confiança de que temos um Deus galardeador, um Deus que nos presentia com uma vida eterna ao seu lado, uma vida eterna com garantia de não haver sofrimento, com garantia de que teremos uma eternidade em paz, uma eternidade feliz. E certamente, quando colocamos o nosso coração nessa direção, confiando em Deus e nas suas promessas, nós teremos, mesmo aqui na terra, uma capacidade extraordinária de vencer os males, de vencer essas dificuldades, essas mazelas que nos rodeiam no nosso dia a dia, na nossa vida aqui na terra. Todo esse sofrimento que vivemos, as dores que passamos, né? As doenças incuráveis, as epidemias, né? As pandemias e toda essa corrupção que existe, ela será coisa do passado. E com certeza nós não nos lembraremos nem dessas coisas, porque estaremos vivendo numa outra esfera, baseado na bondade de Deus, no seu amor, por ter entregue o seu Filho amado Jesus Cristo, né, para nos tirar dessa condição de pecadores, de morte eterna no pecado. Jesus, através da sua morte na cruz, é que nos promoveu essa oportunidade, é que comprou com o seu sangue, né, a vida eterna, para que todos nós pudéssemos ter esse descanso. E nos foi dado de graça, né? Porque o próprio Deus,
Ele enviou seu Filho amado, Jesus Cristo, para no nosso lugar pagar, né? Com preço de cruz, ele pagar essa nova condição, essa nova vida. E é baseado na palavra de Deus, no entendimento das suas promessas, que nós devemos andar a cada dia, né? Buscando pôr em prática essa visão da eternidade, essa visão de que a vida não se limita apenas às nossas dificuldades aqui na Terra, aos nossos sofrimentos, mas que podemos passar por tudo isso, por essas dificuldades, por esses sofrimentos, porque temos um Deus que está conosco aqui na Terra, está conosco no dia a dia, conosco, e Ele, além de nos livrar de sofrimentos maiores, às vezes aqui na Terra, de acordo com a vontade dEle, de acordo com o propósito dEle, Ele também nos conduz a uma visão de eternidade, a uma visão de que a vida do ser humano, ela não é apenas esse espaço tão pequeno aqui, esse momento em que nós passamos de forma tão abreviada, né? Mas é uma eternidade com Deus quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Que Deus possa nos abençoar. Muito obrigado pela oportunidade e até uma próxima oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, professor Altino. Os irmãos lembram? Há de ter um lugar onde o tempo há de parar, onde a paz se faz real e o irreal amor não há não. Sei que há, pois Deus o diz, e eu não posso duvidar, mesmo que não possa imaginar. Espero um dia assim, espero. Aleluia, aleluia, no céu eu vou morar. Aleluia, aleluia, pois Cristo vem me buscar. Lembram disso? Grupo Elo, é essa fé que nós temos que ter, amados irmãos. E agora eu convido a próxima professora, a irmã Glória. Ela vai nos falar o quê? Ela vai nos falar o Deus soberano decidiu galardoar. Apocalipse capítulo 22. Por favor, irmã Glória. Graça e paz, queridos irmãos. Concluindo esta maravilhosa lição que teve como tema o Deus galardoador, o último tópico a considerarmos tem como tema o Deus soberano decidiu galardoar. E antes de entrarmos no nosso texto básico, eu quero destacar um texto muito importante, que está em Hebreus capítulo 11, verso 6, que diz o seguinte: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador de todos aqueles que o buscam. Deus é galardoador, e Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. E esta é uma característica, é um atributo de Deus, que faz parte da sua natureza, recompensar aqueles que o buscam. O prazer de Deus sempre foi e sempre será abençoar seus filhos e não puni-los ou fazê-los padecer. É notório que muitas vezes ele permite algumas situações como forma de correção e até para nossa edificação, mas isso não equivale a dizer que é vontade dele que soframos ou que não sejamos abençoados. Os projetos de Deus para a nossa vida são projetos de bênçãos e vitórias. Ele trabalha com o propósito de nos abençoar.
pois sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. E pensando em um futuro melhor, nosso texto básico, que se encontra em Apocalipse capítulo 22, dos versos 6 a 3 e depois dos versos 12 a 14, diz o seguinte: ali jamais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o servirão. E verão a sua face, e na testa deles estará o seu nome. Não haverá mais noite, e não precisarão de luz de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará. E eles reinarão pelos séculos dos séculos. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, do Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. E no verso 12 a 14 diz assim: venho em breve e trago a recompensa com a qual retribuirei a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E bem-aventurados que lavam suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Estes versos, meus irmãos, estão dentro de um contexto descrito em Apocalipse capítulo 21, sobre o novo céu e a nova terra e a nova Jerusalém, que Deus trará à existência no tempo e na hora certa. Na Nova Jerusalém, a cidade santa, a cidade celestial, estará também o trono de Deus e do Cordeiro, e todos os seus servos o servirão. O universo terá uma nova sede de governo, e que estará entre os homens, e entre eles não haverá nada maldito, nada que impeça ou manche ou dificulte a vida dos salvos. E como diz lá em Apocalipse capítulo 22, verso 4 e 5, e verão a sua face, e na testa deles estará o seu nome. Não haverá mais noite, e não precisarão de luz de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Aleluia! A promessa registrada em Mateus 5:8, os puros de coração verão a Deus, se cumprirá. Irmãos, tem galardão maior e melhor que esse? Depois da salvação, da certeza de que estaremos para sempre com Ele, de que o veremos face a face? A vinda de Jesus Cristo é eminente e trará com Ele a sua recompensa. Cada um receberá também a recompensa de todo o trabalho que tiver feito para o Senhor. E com certeza, todo o trabalho no Senhor não será em vão. A expressão o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, nos enche de garantia para dar a ideia de totalidade, de eternidade, de autoridade e de um final feliz. Totalidade por quê? Porque Jesus Cristo é tudo e tem tudo em si. Todas as coisas convergem para Ele. Eternidade por quê? Porque sendo o primeiro e o último, inclui todo o tempo. Autoridade por quê? Porque apenas um ser total e eterno tem toda a autoridade para estabelecer
uma nova ordem em todo o universo. E um final feliz. Por quê? Porque a recompensa está plenamente estabelecida aos salvos e ninguém tem poder para mudar isso. Deus nos salvou não apenas para irmos para o céu, mas também para sermos recompensados por Ele, o Deus galardoador. Como não amar? Como não adorar, servir e obedecer a esse Deus tão grande e tão majestosamente soberano e galardoador? Perante esse Deus eu me rendo, nós nos rendemos, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é Senhor. Aleluia, meus irmãos. Que possamos parar e refletir no quanto Deus já tem feito por nós e o quanto ainda mais Ele fará. E façamos nossa essas palavras. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. E que Deus abençoe muito, muito mais a cada um de vocês. Que Deus nos abençoe. Amém. Muito obrigado, irmã Glória. Eu queria terminar apenas com o último tópico da irmã Glória, final feliz. É isso que nós vamos ter. Lembra da música do Grupo Logos? Ó Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos. Que maravilha! É esse galardão que nós vamos ter, meus irmãos, poder desfrutar da glória de Deus, estar lá no céu, na eternidade, desfrutando a glória de Deus, meus irmãos. Meus irmãos, é isso que nós tínhamos para hoje. E eu convido aos irmãos para no próximo domingo estar aqui, porque no próximo domingo nós vamos estudar o seguinte: Deus é paciente, Deus é paciente. E é isso que nós vamos estudar o próximo domingo. Um grande abraço a todos e um maravilhoso domingo. Tchau!